Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. A minha acompanhante agora é minha mãe. Oi, tudo Fit. bom? E aí, a gente tem alguns temas para falar: o Jogo da Morte, o Coringa que lançou. E sobre a vida, né? Porque a gente acaba sempre falando mais sobre a vida do que sobre as obras em si. Uhum. A obra sempre revela um fragmento do que é a vida e nos permite nos colocar na visão do personagem para poder viver a nossa vida de uma forma da qual a gente experiencia mais aspectos dela com outros vieses psicológicos. Porque segundo o segundo filme do Coringa, que tirou toda a nossa ideia de um herói, né? Na real era um anti-herói que era ovacionado pelo público. E assim, quem hoje na sociedade não está usando uma máscara? Uma máscara ele usava no caso do palhaço, o arquétipo do clown. Uhum. Então assim, às vezes, em algumas funções, nós devemos ser de um jeito aqui, de um jeito lá, e a gente vai se moldando conforme o que a sociedade requer de nós. E é por isso que eu acabei sendo demitido, porque eu não conseguia fazer esse processo de dissociação de quem eu sou com a minha família, de quem eu sou comigo mesmo e de quem eu sou no trabalho. Então eu era a mesma pessoa para todos os campos da minha vida, com as minhas amizades, no meu trabalho, comigo, na minha família. Isso ocasionou na minha demissão. Então, leva um tempo para você saber o que deve fazer, né? E a gente tem um pezinho no espectro do TEA. E aí, assim, você questiona muito das suas ações e, assim, elas são tão sem filtro que a gente acaba estranhando as outras pessoas nos estranham. Neurotípicas, a gente estranha pessoas consideradas normais. Pra gente que vive num viés um viés neurológico muito diferente das outras pessoas, pra gente é muito esquisito como as pessoas normais reagem. O engodo, a falsidade que elas... Porque assim, as pessoas no geral criam máscaras para várias pessoas que ela é na sociedade. O Carl Gustav Jung o lado chama da isso família, de persona. O lado do trabalho, do lazer, dos amigos, enfim. E quem você é para você mesmo, a sua autoimagem. E na verdade, eu acho que isso acaba nos deixando um pouco sem opção, porque a gente não tem essa habilidade social, não de um jeito, acho que normal. Talvez a gente vá desenvolvendo isso, que eu tenho, assim, medo de falar em público, mas mesmo assim eu sou educadora, então preciso ter esse diálogo com as crianças, com os pais, com as pessoas na escola e causar o menos de estranheza possível. É igual um podcaster que era comediante que eu vivo consumindo, que se chama Arthur Petri. Ele descobriu também que ele faz parte do TEA, do transtorno do espectro autista. E graças a ele eu também comecei a ver traços que eu não via em mim. Tipo, mesmo se eu soubesse dos critérios diagnósticos, eu pensava, não, eu não sou isso. Aí depois que uma pessoa que eu considero, eu tirei o preconceito de talvez eu também ser aquilo que ele é. E muitos dos critérios diagnósticos acabou casando com coisas que eu tinha desde a infância. Como minha forma de andar, não gostar de socializar, não gostar de luz, não gostar de pessoas, muitas, né? Então, esse caminho de autodescoberta, ele pode ser rápido ou não, né? Nunca é. E aí, tipo, quando eu estava estudando para a pedagogia... A não ser que você seja uma pessoa superficial, aí é um caminho muito fácil.
Então, quando eu estava estudando pedagogia e tal, eu entrei num projeto da prefeitura que se chama Cefai, que é curso para professores, né, ou alunos de pedagogia para lidar com pessoas com deficiência. E aí, assim, a minha primeira experiência foi com autismo. E aí, para mim, ficava estranho falar com alguém que não falava de volta. Então, eu tive que me adaptar para que a criança pudesse se desenvolver. E depois você percebeu que aspectos que ela tinha, você também tinha quando você falava com meu pai. Você não conseguia se comunicar. Eu pensava na minha mente e tava bom. Você se comunicava dentro da sua cabeça com a pessoa e você achava que se comunicava na realidade. E aí, assim, até que eu comecei me policiar, mas também me observar, né? Em que fase eu preciso responder uma pergunta ou falar de determinado assunto num grupo. Então, assim, era muito... A gente não tem muito disso, né? Porque quando a gente tá no nosso hiperfoco, por exemplo, algum assunto de filosofia ou psicologia, eu vou só falar com aquilo para várias pessoas, independente do grau de interesse delas, e eu acabo nem percebendo na feição, na expressão facial dela, o desinteresse que ela tá tendo sobre o que eu tô falando. Eu sempre tô falando muito interessado sobre um assunto que a outra pessoa não tem um interesse. Uhum. E eu acabei percebendo que, reassistindo o filme do Coringa 2, Folie à Deux, em francês, né, Delírio a 2, que é um transtorno psiquiátrico onde duas pessoas acabam aumentando o delírio da outra, projetando o delírio. O que é o delírio? Qual que é a diferença entre delírio e alucinação? A alucinação pode ser visual, ou seja, você ver pessoas das quais não existem, e você tem a alucinação tátil, olfativa. O delírio é como se fosse uma crença que você tem que é insubstituível. É como se aquilo fosse a pura verdade, epistemicamente validado pela sua própria mente. Então, o devaneio ilusório e esquizofrênico que o Coringa tem do Arthur Fleck é o mesmo que o público tem dele. O desejo de ver como um sanguinário assassino. Eles querem ver o Coringa matando outras pessoas. É isso que o brasileiro médio quer. Ele não quer arte, ele não quer francês, ele não quer um filme cult. Ele quer um cara simples, ele quer um pragmático, que é alguém matando outras pessoas e se divertindo com a tortura de outra pessoa. Então, a gente está num tempo de sociedade também que as pessoas são mais individualistas e deixam isso bem claro quando você tenta resolver um conflito, né, interno ou com outra pessoa e elas às vezes dão importância só para si mesmas, né? Hoje... O tal do narcisismo, né? Sim. Mas o narcisismo, ele envolve uma baixa autoestima. Mas para quem nunca conviveu, pensa que não. A pessoa tem um ego inflado, a pessoa mente para você, a pessoa faz tudo para te prejudicar de todas as formas e você fica pensando se o erro foi você, se a culpa é sua por aquela situação. E aí, assim, a gente tenta entender um pouco mais quem a gente é para não passar por nenhum tipo de abuso. Uhum. Mas você acha que possivelmente a maioria dos narcisistas passaram por algum tipo de abuso para eles serem da forma que eles são? Porque é o que você mais estuda é o narcisismo. Mas talvez estudar demasiadamente um assunto te deixa enviesada acerca daquele assunto.
Então, quando eu terminei um relacionamento, eu fiquei pesquisando se a culpa era minha e o que eu tinha que fazer para a pessoa gostar de mim. E, na verdade, isso daí é uma mão de via dupla. Ou a pessoa gosta de volta, ou então você vai ficar sofrendo sozinho. E aí, eu pesquisando sobre relacionamento abusivo, achei o tema narcisismo para entender o modus operandi que essa pessoa... E graças ao seu TEA, você ficou hiper focada no assunto. Sim, né? Aí eu falei assim, eu quero entender isso daí. Então, eu estudava, inclusive, quando eu participei do projeto da prefeitura, eu lidei com um aluno que tinha autismo. E finalizei o meu TCC na faculdade falando sobre autismo e educação, né? Vendo os pontos do espectro, embora todo indivíduo ele é singular. Né? Cada pessoa ela pode desenvolver um pouco mais um campo que não vai desenvolver o outro. Se eu não me engano, o Vygotsky, ele fala sobre fossilizado, que é um termo que ele usa para se referir a alunos dos quais eles não estão acompanhando os outros alunos. No caso, provavelmente seria uma pessoa no TEA ou com deficiência intelectual sem essa neurologia, né? Diferente do autismo. Então, os pedagogos, no caso o Vygotsky, que é um psicopedagogo, né? Ele estuda epistemologia, de como o aluno apreende os conteúdos e da metodologia mais fácil dele apreender os conteúdos. E é muito difícil lidar com uma pessoa da qual ela tem um tipo de deficiência intelectual, porque é muito mais difícil ela aprender determinados conteúdos. Então, demanda muito mais energia. Uhum. E com relação ao autismo, às vezes ele entende a vida de uma maneira real, né? E assim, é literal, é né? literal. Então, assim, às vezes não entende uma piada ou demora para entender, às vezes não sabe ler a postura da pessoa. E aí acaba como posso dizer, acaba não conseguindo conectar. Não se conecta. E aí, tipo, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, eu me identifiquei com um transtorno por causa das minhas habilidades sociais. Defasada, no caso, né? Uhum. E às vezes, assim, a gente não quer mesmo ter contato com ninguém, a gente prefere ficar sozinho em muitos momentos. Porque essas sensações que a gente tem é muito maior do que uma pessoa normal. Por exemplo, a audição, a visão. Então acaba dotando o indivíduo com TEA de hipersensibilidade, ou seja, todos os estímulos que uma pessoa normal consegue se acostumar, ou seja, por exemplo, você está 15 minutos ouvindo um som repetitivo. Para você, o som passa e o seu cérebro se acostuma. Ele fala, é o mesmo estímulo, então eu vou deixar com que o cérebro não se importe mais com aquele determinado estímulo. Mas para a pessoa autista, não. Aquele estímulo vai ser sempre desgastante, dolorido. É como se você grita com uma pessoa autista, é como se você estivesse agredindo ela fisicamente. Então, eu apliquei uma prova domingo passado para uma pessoa com deficiência, e a deficiência dela era o autismo. Ela tinha esse transtorno, e tanto para quem faz Enem ou qualquer outro concurso, eles podem pedir uma sala, ledores e transcritores também. E aí essa pessoa, ela colocou a carteira dela para a parede, ela foi com um tampão de ouvido, porque qualquer coisa poderia
atrapalhar ela. Então, ela pediu atendimento especializado, né? E que bom, porque antigamente essas Não pessoas havia. nem eram vistas, né? Uhum. Quanto mais inseridas na sociedade. Então, assim, elas passavam assim despercebido. Hoje não. Mas até hoje em dia é uma coisa que é despercebida, tanto é que é chamado de a deficiência invisível, porque as pessoas, como, sei lá, no nível 1 de suporte, a pessoa começa a conseguir disfarçar muito dos sintomas delas. Então as pessoas normalmente até, essa pessoa é só esquisita, ela só é estranha, só é de um jeito diferente. E as pessoas acabam aceitando um pouco do que é aquela pessoa, mas quando ela realmente demonstra os aspectos da personalidade dela verdadeira, as pessoas tendem a excluir ela e ela pensa, tá, se estão me excluindo, que bom, né? Porque eu não gosto de pessoas, não gosto de barulho, Não gosto de luz na minha não cara, gosto de luz na minha cara. Igual eu fazia, né? igual eu toda vez que o Lucas acendia a luz, eu ficava gritando, ficava puto. Isso há muito tempo, eu nem sabia dos critérios de diagnóstico do TEA. Então, mas eu acho assim que vale a pena você buscar a ajuda de um profissional para ele, de fato, dar um diagnóstico para você. Veredito. Mas eu acho que no meu caso não me ajudaria mais. Sei lá, não é uma coisa que eu vou procurar. Para mim não tem diferença. Porque dentro do que é possível, eu consigo conviver em sociedade de maneira pacífica e sem muitos danos. É claro assim que eu fui aprendendo durante a vida, né, com circunstâncias, com situações que, claro, não foram tão favoráveis, mas com bastante ajuda, psicóloga, de psiquiatra, eu fui buscando esse eu para poder me entender no mundo e poder ser o melhor que eu pudesse ser. Então, existe esse processo de adaptação do ser humano, né? Tanto a nível genético, ou seja, a homeostase, o equilíbrio eletroquímico, metabólico interior do organismo, tanto a nível social, cultural e de adaptação ao meio. Mas acaba sendo, a gente disfarça, mas interiormente a gente se sente deslocado da sociedade. Não é como se a gente fizesse parte daquilo. Então há uma desconexão muito forte do que a gente, da forma que a gente interage com aquilo que a gente é. E assim, como eu era muito sem filtro, eu acabei perdendo oportunidades, né? E depois que eu aprendi que eu tinha que pensar antes de falar, para que eu não falasse nada Comprometedor. que pudesse me denegrir de alguma forma, ou ser invasiva, ou até magoar outras pessoas, eu tive que pegar isso que é foda, né? Porque a gente acaba magoando uma pessoa e a gente não percebe. A gente é tão sem filtro, a gente fala, aí a gente falou. Impulsividade verbal. A pessoa interpretou de uma forma e se magoou. A gente não vai perceber se a pessoa não falar, porque a gente não percebe determinadas sutilezas na expressão facial da pessoa. Sim. Mas eu tô bem. Cheguei até aqui, tá tudo certo. Mas você sabia que os traços do espectro autista é jogado em toda a sociedade? Não há, tipo assim, o que define quem é autista de quem não é o grau e as dificuldades que a pessoa tem na sociedade e tal. Mas todos os traços
está realocado em toda a sociedade. Os traços, sei lá, você pega um indivíduo qualquer, ele tem traços autistas, só não é agravado no mesmo nível que uma pessoa com a neurologia modificada. E tem vários tipos de autismo, o leve e o... Não, é que tem nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Necessita de ajuda não substancial, necessita de ajuda, o 2 necessita de ajuda substancial, e o 3 eu acho que necessita de ajuda muito substancial. Se eu não me engano, é assim que eles dividem. Então, eu já fiz esse TCC faz um tempo, né? Então tá meio desatualizado. Então. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa que eu tava estudando recentemente sobre a neurologia e neuroembriologia do autista, que é no caso da poda neural irregular. A poda neural é a morte celular, a apoptose, né, que é a morte celular programada dos neurônios, ou seja, ocorre a morte de vários neurônios, porque no momento que você nasce, vários neurônios são disparados para coisas bobas, porque você está aprendendo formas geométricas, espaço, cor, e todas essas coisas demandam a priori, muitos neurônios sejam disparados para que você aprenda essas coisas. Depois de um tempo, esses neurônios começam a ficar disfuncional. Então é necessário que morram vários neurônios para o seu cérebro se tornar funcional. Mas o autista, dependendo do grau também, mas no nível 1 já tem, que é a poda neural irregular, ou seja, não ocorre morte de neurônios e acaba tornando o indivíduo disfuncional, entre aspas. Tem áreas cerebrais das quais tem várias células cerebrais acumuladas, e tem áreas que tem uma superconexão e outras que tem uma hipoconexão, pouca conexão, o que faz eles serem pessoas muito inteligentes em matemática, criatividade, determinadas áreas, mas fazem eles ser mais burros, entre aspas, em comunicação, socialização e outras coisas que demandam esse tipo de coisa da comunicação. Então, algumas coisas eu vou pesquisando conforme eu acho necessário, e também lido também com alunos com deficiência, né? Então, tento ser o melhor que eu puder, por causa que eu sei que hoje a sociedade atual, ela precisa ter um olhar mais humano para a coisa, né? Uhum. Que a gente está lidando com pessoas com dificuldades. Então, eu considero que hoje a pessoa com deficiência ela tem maior respaldo. Uhum. Talvez, se você pensar a nível macroscópico, né, a gente herdou epigeneticamente uma linha quase fascista, porque no modelo de Esparta, era muito comum que pessoas que nascessem deficientes físicos fossem mortos, simplesmente porque eles não vão ser contribuintes para o Estado de Esparta. E no fascismo era visto assim, o Estado é tudo e o indivíduo é nada. Então, as pessoas seguem isso. Nos Estados Unidos tem aquela coisa do o loser e o ganhador, o vencedor e o loser. O loser tem que ser humilhado porque ele é isso e é aquilo. E as pessoas autistas são vistas como losers, né? Como perdedores. Então, é assim que as pessoas analisam nesse escopo e nesse viés psicológico de afastamento e exclusão. Uhum. É triste, né? Mas é uma realidade que está sendo mudada aos poucos. E por isso que as pessoas autistas geralmente se entregam para a arte, para um projeto pessoal da qual demanda
muito mais coisas, tipo, sei lá, o meu projeto de poesia é algo que demanda muito mais dispendioso mentalmente, às vezes eu gasto dinheiro e sem um fim, sem um fim. É como se eu tivesse mais gastando do que recebendo, por causa de que eu não consigo lidar de fato com as pessoas, então é mais fácil para mim lidar com a arte. Eu também, eu gosto de arte e tenho uma mente bastante criativa. Eu trabalho com crianças pequenas e assim, eu já passei por várias experiências com alunos com autismo. E aí, isso vai ampliando o seu campo de visão. Quer ir para outro tema? Quer ir para outro tema? A gente já Sim. falou. O foda agora é só achar um outro tema. O Jogo da Morte, a gente falou que ia falar sobre ele. Uhum. Provavelmente a gente não lembra da maioria das coisas que a gente lembrava quando assistiu ele. Então, nessa série, bem curtinha, acho que são 10 episódios ou 12, a gente vê um suicida que não via saída diante dos problemas. No caso, tinha uma pressão social muito grande na Coreia, de que essa questão também do loser nos Estados Unidos, na América, tinha, mas com a questão do trabalho. Uma pessoa só é vista no capitalismo à medida que ela produz, não do que ela é em si. Então, mas essa série relata um ponto de vista do suicida que ele quer resolver os problemas ou parar com a dor, né? Com sofrimento. E se em um momento ele fosse questionado, ou se ele falasse sobre, ele poderia ter... Uma catarse. Sim, e ele poderia desistir dessa ideia, né? Mas a série é bem inteligente e ela mostra esse caso, e aí ele vai para o inferno, encontra a morte, e a morte vai dar para ele... Não, ele fica entre ir para o inferno e entre as 12 vidas dele. Uhum. E aí, tipo, ele tem que sobreviver a uma dessas vidas para que ele possa se livrar do inferno e ir para o céu. Mas a gente vai vendo No caso, ele não vai para o céu, ele só teria a chance de viver mais a vida dele. Então, ele quer ir para o céu, é o objetivo, né? E não, aí... Então, mas o objetivo da morte não era ele ir para o céu, é ele continuar vivendo a vida dele sem aquele aspecto negativo do qual gravitacionava ele para o pensamento suicida. Então era uma metáfora, tipo assim, não havia um inferno ou um céu. O inferno ou o céu eram estados de espíritos dos quais elevavam ou abaixavam o ânimo dele. Enfim, mas aí ele vai passando por uma... Vamos falar? Vai. Ele vai passando, vai morrendo e vindo no corpo de outras pessoas. E aí, tipo... em algumas, principalmente no começo, ele morre super rápido. Ele vira um milionário. O paraquedista. Depois ele vira um paraquedista e sempre volta. Só que assim, o ponto é, cada vez que ele volta... Ele adquire uma habilidade. Ele adquire uma habilidade, mas assim, ele ainda não entende o que ele fez de errado. Ele acha que tem razão no sentido de tirar a própria vida, porque ele não vê saída e ele não quer mudar de ideia. Mas conforme o tempo vai passando e ele vai vivendo outras vidas, né? Ele adquire outros aspectos e perspectivas. Exato. Aí ele vai entendendo o quê? Que ele
poderia ter pensado antes de se jogar de um prédio. E aí ele passa por várias pessoas, mas assim, a pessoa que impacta ele, que traz esse impacto e faz ele refletir, porque assim... É a namorada dele, não é? Não, ele vê a namorada, claro, e isso daí mexe com ele e faz ele perceber que quando ele comete o suicídio, ele não tá só acabando com a dor. Ele tá fazendo outras pessoas sofrerem. Ele tá sendo egoísta nesse sentido. E aí, assim, um spoiler para quem nunca assistiu, no último papel ele vive a vida da mãe. E aí ele consegue sentir todo o sofrimento. Ele realmente o nível de empatia gigantesco, porque ele literalmente se coloca na visão e na vida, na pele da outra pessoa, e isso faz ele adquirir essa perspectiva de não ceder mais a pulsão de Thanatos, a pulsão de morte. Uhum. E assim, quando ele vive na pele da mãe, sabendo todo o sofrimento que ela teve, sabendo tudo que ela passava, né? Inclusive pela morte dele. E ela era sozinha e tal. Então, assim, ele cuidou daquele corpo, porque era o corpo da mãe dele. E aí, no final, ele consegue viver muitos anos como se fosse a mãe, ou no corpo da mãe. Quando ele tem um encontro com a morte de novo, ele pergunta se ele não pode voltar a viver naquele corpo que ele jogou do prédio. Segura aqui que eu vou beber uma aguinha, aí você fala aí, tá bom? Então, a gente passou pelo Setembro Amarelo, que conta a história de uma pessoa que gostava dessa cor, né? E acabou cometendo suicídio. Então, assim, o meu conselho é: pense um pouco mais. Não, mas a gente tem que falar antes também de quando ele enfrentou o psicopata lá que matou a namorada dele, que foi realmente a vingança que ele tinha, foi um aspecto que fez ele querer viver, mas não... Ele viveu através de uma vingança, não, assim como pessoas que vivem através de um trauma, elas não vivem a vida, ela vive através de algo que não é a própria vida. Uhum. Então o psicopata acabou matando ele e a namorada dele. Ele voltou à vida, mas ficou muito triste pelo acontecimento, chorou e tudo. E ele encarnou num outro psicopata que fazia quadros com sangue de outras pessoas. E ele usou um demônio para matar o outro, segundo as palavras dele. Ele tentou e não conseguiu, acabou sendo morto por esse psicopata, mas isso estava dentro dos planos dele. Ele voltou e acabou matando... Nem matou ele acabou fazendo o cara ficar sem as pernas, sofrendo num hospital. E até no último momento da outra vida que ele viveu, esse psicopata começou a dar risada por causa que viu que o policial que ele encarnou depois morreu, mas ele ainda estava vivo em outra vida. Então, a gente tem vários papéis durante a vida, né? E assim, a gente também se questiona sobre a nossa própria existência, A né? identidade. Quer beber um pouquinho de água? Uhum. Então, é isso. A gente falou de Coringa, a gente falou do Jogo da Morte, a gente falou sobre autismo. Tem pra gente falar sobre relacionamentos e a mulher lá que eu falei. A última vez eu falei de outra mulher, agora é de outra. Eu fiquei meio desesperançoso. Agora dessa religião chamada amor eu me torno ateu, eu acho. Eu não sei se eu acredito mais, porque... Primeiro que o amor é um fator contingente. O que é contingência? É aquilo que pode ser ou não ser. Eu podia nascer
branco, podia nascer preto, podia nascer com cabelo liso, com cabelo crespo, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar. Esses são fatores contingentes. Podia ser ou não ser, mas a essência se refere a algo que não é ou é. Quer dizer, ela é, não podendo não ser, eu acho. Porque mesmo que eu mude características físicas minhas, a minha fisionomia ainda carrega aspectos daquilo que eu era quando era criança. A minha neurologia carrega aspectos daquilo que era quando eu era criança. Sim, e o que as pessoas em geral falam sobre empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Mesmo dessa forma, você acaba sendo você. Você acaba sendo você se projetando na outra pessoa uma ideia de sofrimento do qual você não participa. E aí, assim, fica impossível, né? E aí eles falam sobre Jesus, que Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. E isso é um termo que vai além da empatia, né? Compaixão Paixão vem do patos, né? Com patos, ou seja, o patos seria o ato de se comover com outra pessoa, de mesmo colocar no lugar do outro, mas talvez além, na alteridade, na heterologia, ou seja, heterologia hétero é o outro, e logia vem de logos, que é estudo. Então, aí eu, por exemplo, eu tô, mesmo nos últimos anos, sem me relacionar romanticamente com alguém, porque eu acho que as pessoas hoje são muito vazias. E, na maioria das vezes, não tem nada para oferecer. Uhum. Geralmente vai te cutucar as feridas que Te você sugar. já tem. Uhum. E, no final das contas, você sai no prejuízo. Então, quando eu decidi que eu ia focar mais em mim ou na minha carreira, foi por esse motivo. Mas você diz que tem dificuldade de encontrar, né, uma pessoa para somar com você, não é? Talvez seja por causa da ilusão autoimposta pela sociedade de uma alma gêmea da qual supriria todas as minhas faltas e seria aquilo que eu sou, só que uma soma que é uma outra coisa, mas ao mesmo tempo é como se nós dois vestíssemos a mesma alma. E eu há muito tempo caio nessa ilusão achando que eu vou achar uma Messias do qual vai me salvar da solidão eterna da qual eu tô preso. Então, porque as pessoas querem a metade da laranja e não é assim que funciona. Uhum. Você tem que ser uma pessoa inteira diante de uma outra pessoa que é inteira também, para que isso possa fazer sentido e ser melhor para ambos, né? Eu vou contextualizar agora, né? Minha mãe não sabe, ou sabe um pouco. Eu desde fevereiro fevereiro desse ano, né? Eu me apaixonei por uma mulher de 40 anos, da qual não deu certo, ocorreu muitos conflitos e realmente foi uma ingenuidade da minha parte, por mais que o meu intelecto seja grande, o meu intelecto seja demasiado e isso seja amplamente visto por médicos, psicólogos, professores, eu acabo cometendo os mesmos equívocos que uma pessoa normal cometeria, mesmo que a minha inteligência seja grande. Então eu me apaixonei por essa pessoa e sabia dos riscos e sabia de tudo. Ela tem filhos e é vó. E sei lá, eu achei que em algum momento poderia realmente ocorrer algo, e talvez ocorreu, mas como há uma alimentação mediante a pressão social, talvez não poderia realmente ocorrer. Eu até falei para ela que se a gente saísse junto e a gente
se relacionasse, ela poderia ser vista como a minha mãe, não como a minha namorada ou alguma coisa do tipo. Sim, porque você pode até encontrar um casal onde o homem seja mais velho e é mais aceito pela sociedade. Quando é o inverso, a mulher é falada como um papa-anjo, porque que tá com um homem novinho, lá, 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 lá. E assim, Papa Anjo, que expressão é essa? papa-anjo Que expressão é essa? de pegar um novinho. E aí, tipo, você não fica bem vista pela sociedade, né? Ah, mas que se foda a sociedade, né? Não, eu já tive um relacionamento com um rapaz 15 anos mais novo, mas mesmo assim é difícil. São gerações diferentes, são meios de raciocinar Mas diferentes. então, o que une duas pessoas é uma característica em comum que é a vontade e o desejo de se amar e de ver o outro bem. Não necessariamente você precisa se relacionar com uma pessoa, mas o amor puro, de fato, seria o desejar que outra pessoa esteja bem. E eu desejo que ela esteja bem, e talvez ela deseje que eu esteja bem também. A gente não precisa se comunicar um pro outro. E sei lá, talvez o amor puro seja esse. É tipo, não deu certo, mas caraca, você é um ser humano Então, independente de mim. Deu certo enquanto durou. Pronto, acabou-se. Não tem por que eu ficar ruminando, né? E aí, tipo assim, é claro que depois de um tempo e de muito aborrecimento, eu acabei não ficando com esse rapaz. Mas assim, a gente vê o lado bom da coisa, agradece e vai para outra. É o que eu falei, meio que são vivências e vivências, né? Uma pessoa, as mulheres das quais eu amei são uma pessoa independente, ulterior e exterior da minha vivência, e elas vivem independente de mim, elas não precisam da minha consciência para existirem, né? Mas elas são uma parte da minha vida, assim como eu um dia, não, assim como outras pessoas um dia foram partes da vida dela. Então, a vida é uma amálgama, um emaranhado labiríntico de vivências que vão se intercalando e aumenta a complexidade do que você experiencia, porque cada experiência carrega um repertório interno, inconsciente ou consciente, que faz você atribuir a determinada pessoa um, você ama uma outra pessoa não porque ela possui características, não porque ela é aquilo que ela é, mas porque você atribui características das quais ela não é. Você ama por infinitas características daquilo que a pessoa não é, daquilo que a pessoa nem sabe. Então, acaba sendo híbrido. Você não ama a pessoa totalmente e você não ama a ideia que você faz da pessoa. Você ama um conjunto, porque ela é ela e a ideia que você forma dela, mas a ideia só pode ser concluída a partir do relacionamento que você tem com ela. E vai se somatizando de modo híbrido. Então, pessoas diferentes podem se atrair, como já dizia uma frase, que os opostos se atraem. Mas, na verdade, só os semelhantes ficam juntos. Por quê? Porque você tem que ter mais semelhança com a outra pessoa do que diferença, para que o negócio engate e vá mais para frente, evoluindo assim, dentro daquele contexto, daquele tempo. Caraca, é umas coisas, né? É muita coisa pra gente. Sei lá, mas é que eu fiquei muito preso ao passado. Eu lembro que quando eu gostei da Ana, eu acho que eu devo ter chorado por 5 ou 6 meses a uma falta. Sei lá, talvez não era uma falta da pessoa, era uma falta de mim mesmo. Talvez eu projetasse a minha falta em outras pessoas e eu não consigo concluir que eu sou suficiente, eu não sou completo. E por isso que eu tendo a gravitacionar para uma espécie de messias ilusória. É. Mas a gente vive um dia de cada vez. Sem pressão, tá bom?
E agora terminamos de falar tudo que tinha pra falar ou não? Sim, a gente falou um pouquinho de cada assunto. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Ah, não acredito. Sim! Nossa, deu só 45 minutos. Eita! Só isso. Eita atrás de eita! Com meus amigos dá 3 horas. É isso aí, então.